Olá, sejam todos muito bem-vindos à descoberta pelo nosso percurso de iconografia animal. Hoje iremos falar sobre um género muito específico de pintura, a natureza morta. Na verdade, a natureza morta já existe desde o Antigo Egito, por exemplo, com representações nas câmaras funerárias, nos mosaicos romanos e também na Antiguidade Clássica Grega. Por exemplo, Plínio fala-nos na sua História Natural de um caso de umas uvas, uns bagos de uva que eram tão realistas que os próprios pássaros os tentavam bicar. Imagine-se. Em contrapartida, fala-nos também de Pireicus, um famoso pintor grego de naturezas mortas e que Plínio vai designar como sendo um pintor de coisas baixas, isto é, dos temas menos importantes. E, na verdade, este é um estigma que irá acompanhar a natureza morta durante vários séculos, até que ela seja efetivamente valorizada, sobretudo na Holanda, a partir do século XVII. E é nesse contexto que nós vamos ter um exemplo de um pintor de naturezas mortas, muito conhecido e muito famoso ao longo da sua vida e valorizado precisamente pelo seu tipo de produção. Jan Fait. Pintor de Antuérpia do início do século XVII, vai-nos apresentar imensas composições florais ou representações com animais de caça e frutas, por exemplo. Mas as naturezas mortas podem ser conjuntos muito diversificados, desde as vanitas, por exemplo, que nos falam sobre a transitoriedade da vida, ou a representações de fauna e flora que nos evocam significados muito diferentes. E é por isso que será apenas em meados do século XVII, a partir de 1660, que irá surgir na Holanda um termo que vai agregar toda a multiplicidade de conjuntos que podem ser referências a naturezas mortas. E esse termo será assim depois traduzido para português como natureza morta. Ora, olhando para esta pintura em particular, vamos encontrar diferentes animais, voltando à nossa iconografia. Os animais que estão aqui representados são sobretudo aves, desde aquelas que nós não conseguimos identificar, como no caso das primeiras, mas outras que nós conseguimos perceber quais são, como o caso do Dom Faf, aqui com a sua penugem vermelha, ou o cartacho comum, aqui ao lado. Temos também uma galinhola, repare-se bem no detalhe da própria penugem da ave, e uma lebre e uma perdiz. Enquanto as primeiras aves não aparentam ter qualquer significado religioso, já a perdiz e a lebre, de acordo com a tradição cristã, podem ser associadas a conotações muito negativas. A lebre ligada à luxúria e a perdiz ligada à traição. Isto porque Jeremias nos conta na palavra bíblica que a perdiz choca os ovos que não pôs. Daí esta conotação depreciativa. No entanto, o que importa perceber numa natureza morta é que temos que estar atentos a todo o conjunto, porque a leitura de significados decorre daí. E quando olhamos para toda esta composição, onde temos a porcelana, as frutas, a cesta de vime, a lebre acabada de caçar, não aparenta, contudo, haver qualquer significação religiosa neste conjunto, mas sim uma ideia de ostentação, de luxo e de prosperidade de uma sociedade holandesa que se estava a afirmar nesta época e que atesta um grande poderio económico, um novo mercado em ascensão. Antes de passarmos à próxima pintura, gostava que olhássemos uma vez mais para esta lebre tão realisticamente representada, que foi acabada de caçar e que se encontra sob esta toalha branca, porque é um símbolo que nós vamos encontrar inúmeras vezes nas pinturas de Jan Fait, e numa delas em particular, para a qual ele contribuiu com a natureza morta e que está relacionada com a pintura seguinte. E a imagem que acabamos de ver tem exatamente a mesma estrutura compositiva que encontramos aqui em Pieter de Bloed. Pintor também holandês e da mesma época, mas de Roterdão, vai ficar associado a grandes cenas de interiores, de tabernas, de paisagens e também naturezas mortas. É por isso extremamente curioso que tenhamos connosco um dos raríssimos casos de pintura religiosa com que ele nos apresenta. Na verdade, há uma pintura muito semelhante a esta, que se encontra no Liechtenstein Museum, em Viena, e é apenas ligeiramente diferente. Ora, e o que é que nós encontramos aqui? Uma grande natureza morta num plano inicial, mas, na verdade,
há um plano recuado, esse sim, que nos traz efetivamente a essência desta pintura. E que narrativa é esta? É algo que São Lucas nos conta no seu Evangelho e segundo o qual Jesus terá visitado a casa de duas irmãs, quando ia a caminho de Jerusalém. Irmãs, por sua vez, de Lázaro, Marta e Maria. Sucede que, ocupada com os afazeres domésticos, tentando criar a maior hospitalidade possível, Marta vai esquecer-se do fundamental. E o fundamental é ouvir a palavra do Senhor, que é algo que, por sua vez, Maria irá fazer sentando-se a escutá-lo. Porquê então pensarmos neste grande plano de natureza morta, enquanto que nos obscura e nos desfoca daquilo que é o essencial, que é a mensagem cristã que está por trás? Pois essa é a grande pergunta. Porque se pensarmos bem, é esse precisamente o jogo que Peter de Bluth nos quer levar a pensar. Mas na verdade esta não é uma criação original dele, porque já Peter Artschen, em 1552, teria feito a primeira imagem desdobrada, assim chama Stoichita, que na verdade é esta ideia, esta ilusão entre um primeiro plano que nos mostra, no qual o nosso olhar se enfoca e que nos descuida daquilo que é a mensagem mais importante, que é aquilo que se conta atrás. Portanto, na verdade, este tipo de representação é uma forma muito complementar à própria mensagem que aqui está, que é focarmos-nos naquilo que é efetivamente o fundamental. Na Espanha seiscentista, Francisco Pacheco, sogro de Velázquez, pintor e historiador, vai chamar-nos precisamente a atenção para este perigo de ficarmos focados numa pintura de tal modo realista ou num elemento de tal modo perfeito, esteticamente perfeito, que nos vamos descurar sobre aquilo que é efetivamente a mensagem principal da pintura, como é o caso desta. E enquanto este episódio religioso se passa atrás, onde toda a questão espiritual e a mensagem está focada, o nosso olhar debruça-se sobretudo sobre esta enorme natureza morta. E nesta bancada de cozinha nós encontramos desde vegetais, a frutas, tubérculos, mas também animais. E é isso que nos traz aqui hoje. E que animais temos aqui? Em primeiro lugar, e em grande destaque, um enorme peru pendurado. E é muito interessante a representação do peru, porque na verdade o peru doméstico, tal como nós o conhecemos, descende do peru selvagem das Américas. Já era conhecida a utilização desse peru pelos maias e por outras civilizações pré-colombianas e sabia-se que usavam a carne e os ovos para consumo, mas também os ossos para produzir instrumentos musicais, apetrechos ou as próprias penas que serviam de adornos. Este animal vai ser primeiramente introduzido em Espanha, em 1519, e 7 anos depois será introduzido na Inglaterra. E será precisamente a partir daí que Henrique VIII irá tornar tão popular, até aos dias de hoje, o consumo do peru na ceia de Natal. Aqui, este animal pode estar associado precisamente a esta ideia de novidade, mas também ao próprio consumo, que entretanto já terá sido introduzida quando desta pintura. Quanto à galinha, que encontramos aqui, sobre a bancada, poderá, de acordo com a tradição cristã, estar associada ao amor de Cristo. Isto porque São Mateus conta-nos no seu Evangelho que Cristo quis reunir os filhos de Jerusalém. Já os peixes são símbolo por excelência de Cristo. E porquê? Porque, para já, nas Sagradas Escrituras se fala da alusão de que Cristo é o pescador das almas. Porque a palavra em grego peixe pode ser o acrónimo de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E o gato, que é um animal traiçoeiro e dissimulado por natureza e que se encontra aqui a tentar roubar os peixes, ao que parece. Será que há aqui alguma intenção de Peter de Bluth, alguma mensagem que ele nos queira passar? Ou é apenas uma natureza morta que, no seu todo, nos foca o olhar? Não sabemos a resposta a isso, de qualquer forma fica uma coisa evidente, que Peter de Bluth nos relança neste jogo entre aquilo que é o fundamental, ou o menos importante, entre aquilo que é o espiritual ou o material. Caberá a cada um de nós perceber o que é mais importante.